começar já com a primeira palestra da parte da tarde, poder-vos apresentar desde já a radiofrequência e cavitação, indicações e evoluções é o nosso tema com que vamos iniciar o nosso congresso da parte da tarde, com o nosso orador convidado, que é o Dr. Mário Daibos, da licenciatura em Medicina Estética, pós-graduado do curso de formação em Nutrologia, membro titular do International Colleges for Advancement of Nutrition, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, bem como membro titular da Associação e Nutrologia. Passo então a palavra ao Dr. Mário Daibos. Muito obrigada. Não se importa, pode ser ali, por favor. Obrigado. Só para ficar mais perto do microfone, embora toda a gente passe. Boa tarde. Estou aqui querendo agradecer pelo convite e falar de dois temas, duas tecnologias que estão em constante evolução. Vou dar mais ênfase à radiofrequência, porque pelo tema ser muito curto, e são duas tecnologias que têm maravilhosos resultados e, se associados, se tornam ainda melhores. E na estética, principalmente a parte corporal, sempre temos que fazer associações de técnicas, desde radiofrequência, captação, massagens e demais. Vamos iniciar aqui falando de radiofrequência. Radiofrequência, pessoal, temos que definir o que é uma radiofrequência antes de prosseguir em cima de evolução. A radiofrequência nada mais é que uma corrente elétrica, que vai gerar calor por conversão. Através de uma emissão de onda eletromagnética, aquela resistência do tecido vai gerar o quê? Calor. Então esse é o princípio básico para a gente conseguir definir o que é uma radiofrequência. E aí, em cima disso, conseguimos dar continuidade ao tema e saber a evolução da radiofrequência. O primeiro tipo de radiofrequência, que a gente chama de radiofrequência monopolar, é aquela famosa Thermacool, foi o primeiro equipamento a surgir no mercado. São radiofrequências que têm um polo emissor e uma placa receptora. Essa radiofrequência ela tem que atravessar todo o tecido do paciente, então você tem uma profundidade muito maior do que qualquer outro tipo de radiofrequência. Essa foi a primeira radiofrequência apresentada no mercado. Aí depois veio a segunda geração de radiofrequência, a bipolar. Essa tem vários tipos de radiofrequência no mercado. Nós temos radiofrequência de potência de 10 watts até 200 watts de potência. É uma radiofrequência mais restrita. Por quê? Ela é mais superficial. O campo eletromagnético, sempre um polo positivo e um polo negativo, ele forma um campo muito superficial. Então, temos restritas indicações para esse tipo de radiofrequência, que é a radiofrequência bipolar. Em terceiro plano, vieram a radiofrequência tripolar e hexapolar. Esse tipo de radiofrequência, qual que era a ideia principal? A ideia é eu formar um maior campo eletromagnético para eu gerar maior profundidade e, consequentemente, maior ação de estímulo de colágeno. E só se conseguiu isso porque foi patenteado uma tecnologia de alternância de polaridade. Cada polo desses, a partir do momento que ele é positivo, imediatamente ele passa a ser negativo. Então ele gera radiofrequência e recebe, gera e recebe. Então você não tem como lesionar a pele do seu paciente, porque aquele polo que está aquecendo, logo depois ele para de aquecer. Então isso foi a alternância de polaridade, por isso que se criou a tripolar. Então esse tipo de tecnologia é uma tecnologia de baixas potências, justamente por isso, porque ele já forma um campo eletromagnético muito grande. E toda a evolução da radiofrequência, tudo que a gente quer é o quê? Aumentar a quantidade de calor na pele do paciente, que é o efeito Joule. Então, quanto maior a energia do aparelho, maior
a formação de calor. Agora veio a 4ª geração de radiofrequência. Essa tem, no mínimo, um nome curioso, porque se eu estou falando aqui em calor, geração de calor, vem crio. O que é isso, pessoal? A criofrequência, eles pegaram toda a ideia da radiofrequência hexapolar, que a gente chama de multipolar, da 3ª geração, com alternância de polaridade, e jogaram um sistema crio que resfria o polo emissor com menos 10 graus. Então eles conseguiram pegar uma radiofrequência com 6 polos, multipolar, e ainda associar ao frio. Então eu consigo aqui 1050 watts de radiofrequência. Então eu consigo gerar muito calor, um campo eletromagnético alto, então eu tenho maior profundidade de ação e consigo contrastar com menos 10 graus de frio na pele do paciente. É a 4ª geração de radiofrequência, e nós temos nesse equipamento, nessa geração, nós temos uma outra particularidade, que a maioria das radiofrequências são frequências únicas, né? Aqui não, aqui nós podemos individualizar para cada tipo de tratamento uma frequência a se tratar. Então nós temos, para tratar face, temos um tipo de frequência, para tratar papada, colo, seio e o corpo. Cada um podemos individualizar com um tipo de frequência. E a outra particularidade assim que é fantástica, como eu falei, associação de técnicas, esse equipamento ele faz, além da associação de técnicas, a sinergia. Nós temos 2 tipos de radiofrequência no mesmo cabeçote. Nós temos a multipolar, com 6 polos cruzando entre si, e temos a monopolar. E elas podem ser usadas ao mesmo tempo, aliada ao sistema CRI, que eu acabei de falar, com menos 10 graus, você tem maior elevação de temperatura sem lesão de epiderme. Então, pessoal, por que é interessante a gente ter a monopolar associada? Mas é uma radiofrequência de 1ª geração. Mas, como eu falei, a radiofrequência monopolar, ela tem um polo emissor de radiofrequência e uma placa receptora. Então, para que essa energia atravessa o corpo, eu tenho maior ação em profundidade, tenho maior ação de gordura. Então, é essencial para tratamento de gordura a gente trabalhar com uma radiofrequência monopolar. E temos a radiofrequência multipolar. A radiofrequência multipolar e o sistema CRIO, ele gera milhões, eu vou até passar um videozinho aqui rápido, ela gera milhões de choques térmicos entre um frio de menos 10 graus e alta energia de radiofrequência. E esses milhões de choques térmicos, eles vão gerar maior contração de colágeno e vão disponibilizar mais energia da célula de gordura para ela ser consumida. São grandes efeitos e como eu vou demonstrar agora. O efeito da ação da celulite, como todos já sabem, é o grande efeito da radiofrequência, porém potencializado com um calor extremo. O paciente, pessoal, sente a sessão muito agradável, porque o que ele vai sentir é um friozinho. O calor é na parte interna da pele, então na parte dérmica ele não sente esse calor extremo, conforme todas as horas eu estou citando. A ação na celulite é como todas as radiofrequências, porém potencializada. Nós temos vasodilatação, disponibilização de gordura para ser utilizada, enfim, todas aquelas, aumento do retorno venoso, enfim, todas aquelas ações de radiofrequência. O efeito na flacidez, nós temos 2 efeitos. O imediato, que é aquela contração imediata do colágeno, e nós temos o aumento, a estimulação dos fibroblastos em neocolagenose.
Ou seja, eu vou aumentar o metabolismo do meu fibroblasto e vou aumentar a produção de colágeno a longo tempo. E o grande efeito dele de gordura é esse famoso efeito Q10, né? Que nós sabemos que a cada aumento de 10 graus você estimula o efeito Q10. O efeito Q10 ele vai disponibilizar mais gordura para ser consumida. Então, se eu tenho muita energia, eu disponibilizo muito mais a ação de efeito Q10, além de todas as ações de aumentar a vascularização, aumentar retorno venoso, diminuir radicais livres e etc. Cavitação. Cavitação, pessoal, nós já conhecemos, já trabalhamos com cavitação há algum tempo, né? Todos vocês. E a cavitação nada mais é que um efeito físico de agitação de molécula através de uma onda sonora no meio líquido. Que essa agitação de molécula ela vai gerar microbolhas e essas bolhas vão sofrer pressão positiva, negativa, até que elas se explodam. E isso que vai lesionar aquela membrana da célula de gordura e a gente vai obter aquele efeito desejado que a cavitação faz, que é a quebra de células de gordura. Aqui é só um esquema de como que vai ser gerado as bolhas. E aqui é bem interessante, pessoal, porque a gente tem que diferenciar. Existem no mercado vários tipos de ultrassom de cavitação. E esses tipos, eles oscilam dentro da potência e dentro da frequência. O que eu acho, assim, claro, a potência é essencial, mas o que vai muito diferenciar a nossa segurança de trabalho é a frequência. Porque a frequência do ultrassom, ela que vai ditar a profundidade desse ultrassom. Então, quanto mais alta a frequência, eu vou ter resultados mais superficiais. Quanto mais baixa a frequência, eu vou ter ação mais profunda. Então, a gente sempre, eu fiz aqui um esquema para a gente diferenciar um pouquinho do ultrassom de alta frequência e ultrassom de baixa frequência. O ultrassom de baixa frequência, né, ele chega a atingir 1 metro, por isso que na aplicação a gente tem que fazer aquelas pregas, né, não podemos fazer o cabeçote retinho. Né, a de alta frequência ele vai atingir uma profundidade em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros, e ele vai ter bolhas muito menores e em muito maior quantidade. Então, assim, sempre a minha experiência, eu dou preferência para maior segurança. Os efeitos são bem similares de ultrassom de cavitação de baixa frequência e de alta frequência. Eu acabo optando por ultrassom de alta frequência para questões de segurança mesmo. Muitos perguntam: mas eu quebro gordura? E como que é? O que acontece com essa gordura? Então essa gordura é simples. Nós temos a célula gordurosa, 80 a 85% da célula gordurosa é formada de triglicerídeos, né? Nós temos um rompimento de membrana, vai extravasar o que? Triglicerídeos. Se eu tenho triglicerídeos, eles vão para o líquido intersticial, linfa, passa para a corrente sanguínea? Claro, passa para a corrente sanguínea, vai para o fígado, transformado em ácido graxo e glicerol para fornecer energia. Aí aquela segunda pergunta que todo mundo fala: mas então eu tenho 200 ml, 300 ml de liberação de triglicerídeo e eu vou aumentar o meu triglicerídeo no sangue. Fez um estudo aqui que eu deixei disponibilizado para vocês, um estudo americano, que prova que não há grandes alterações de triglicerídeo após sessões de ultrassom de cavitação. Tá? E eu fiz até uma brincadeira aqui para todos entenderem, assim, ficou bem fácil. Triglicerídeo. Nós temos um adipócito, 80% é triglicerídeo, certo? Então, vamos lá. Uma célula de gordura, vamos dizer que a gente quebrou 300 ml de gordura, né? 300 vezes 0,8 vai dar em torno de 240 ml de triglicerídeos.
Então vou aumentar muito o meu triglicerídeos. Vamos ver. Cada grama de gordura nós temos em torno de 90 calorias. Portanto, 240 vezes 90 vai dar em torno de 2.160 calorias. Qual de vocês aí não comeu um hambúrguer do McDonald's mais um milkshake? Vai dar isso, pessoal. 2.160 calorias. Então, ou seja, qualquer pessoa saudável não há problema de fazer uma cavitação e aumentar o triglicerídeo por conta de 300 ml ou 240 ml de triglicerídeos no sangue. É só para quando forem passar isso para o paciente ficar mais claro que isso, na minha experiência, muitos pacientes têm perguntado. As indicações de radiofrequência a gente pode tratar tanto flacidez, é claro, se eu vou ter estímulo de colágeno, eu vou tratar flacidez, pode ser facial, corporal, envelhecimento de pele, celulite, gordura localizada, são as indicações mais frequentes. E de cavitação é simples e exclusiva gordura localizada. Número de sessões de radiofrequência, geralmente na prática, de 6 a 10 sessões e de cavitações de 8 a 10 sessões. O tempo de aplicação, nós temos da radiofrequência em torno de 20 minutos por área e a cavitação 45 minutos, mas temos que ter 10 minutos para drenagem. O produto condutivo, nós utilizamos na radiofrequência a glicerina, certo? E para a cavitação a gente utiliza o gel à base de água. Pode ser aplicado no corpo todo. A cavitação nós temos que ter cuidado. É claro que não existe cavitação facial, né, gente? Gordura localizada, mas então e precauções também em lojas pulmonares, renais e cardíacas para fazer a cavitação. Radiofrequência se pode fazer. Contraindicações são as contraindicações básicas para todos os equipamentos que tem de radiofrequência, de cavitação, de laser, gravidez, marca-passo, câncer de pele, uso de corticoide. Eu vou passar um pouco mais rápido, senão não dá tempo de apresentar os resultados. Aqui são duas análises de laboratório, uma da criofrequência, com uma análise de ultrassom, que você vê uma nítida redução de gordura, né? E aqui uma biópsia tecidual após um ultrassom de cavitação, com uma redução do tamanho da célula de gordura e uma redução na quantidade de gordura. Agora sim, aqui são as fotos. Primeiro eu vou apresentar as fotos cedidas pelo fabricante e depois eu vou passar as minhas fotos que eu tenho de experiência clínica no meu consultório. São 3 sessões de criofrequência, uma nítida melhora de celulite, um tratamento de flacidez. Braço é uma região, como todos já sabem, difícil de se tratar, mas com uma boa melhora. Em gordura localizada. Uma associação de técnica que eu sou fã é a associação da crio, de uma radiofrequência com a captação. Isso daí a gente se faz na mesma sessão ou em dias alternados, depende de cada um. Essa eu não sei como foi feita, igual eu falei, foi cedida pelo fabricante, então não posso dizer. Agora sim, agora são as minhas fotos. Isso daqui é uma paciente com uma queixa de uma gordura localizada. A gente utilizou, eu não coloquei os padrões de potência, de criofrequência, pessoal, porque sempre o máximo. Nunca, na minha experiência, que eu já trabalho há algum tempo com esse equipamento, um paciente pede para diminuir, porque o que ele vai sentir é apenas um frio. Então a potência mesmo que seria
calor, ele não sente. Então é sempre em potências máximas e eu utilizo sempre 20 minutos por área. E vocês também vão perceber que sempre, como é foto de consultório, eu não faço uma foto só, o que eu vou ver em uma sessão? Uma sessão praticamente nada. Você vai ver aquele resultado imediato quando se trata de facial. 6 sessões, mesma coisa, potências altas e 20 minutos, o máximo da potência. 6 sessões, tratamento de flanco. É uma paciente que eu utilizei o tratamento da sinergia entre a monopolar e a multipolar. Um paciente pós-abdominoplastia com muita fibrose, 6 sessões de criofrequência. Uma paciente com uma flacidez muito alta, com gordura localizada, também utilizei a mono e a multipolar em potência máxima. Paciente com queixa de flanco. Um tratamento de celulite com 8 sessões, um bom resultado, mas só com a multipolar. Não utilizei a monopolar, porque realmente o que eu queria não era tratar a gordura, e sim celulite. Essa, pessoal, seria assim, a dica que eu deixo para vocês. Associação de técnica. Iniciei a palestra falando isso e vou terminar. Medicina estética é associação de técnica. Fiz vou apresentar aqui para vocês 2 casos de pacientes com uma gordura bem elevada e com excelentes resultados. Eu utilizei 8 sessões de criofrequência com 10 sessões de ultrassom de alta frequência. Vocês podem notar a grande diferença da paciente. E um de homem, que todo mundo sabe que tratamento de homem também é um tratamento difícil, com bons resultados associados entre criofrequência, 8 sessões e 10 sessões de ultrassom de cavitação de 2.7 MHz de alta frequência. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo após uma cirurgia, a abdominoplastia, por exemplo, é que se pode usar a radiofrequência? Perdão, após a abdominoplastia? Uma abdominoplastia, quanto tempo após é que se pode usar a radiofrequência? Depende, assim, de cada caso, mas em torno de 2 meses, 3 meses, você pode usar com tranquilidade. Antes não, só da imagem... Sim, Obrigada. Desculpa, só queria fazer uma pergunta. Quem já teve problemas de cancro no peito ou que tenha quistos no peito, pode usar esse tipo de equipamentos? É que eu tenho muitas clientes a fazer-me esse género de questões. Que tenha... já teve não, sem problemas. Fazem muito essa pergunta. Sim, não tem problema. Porque há muitos mitos e eu tenho que saber dizer. Sim, não tem. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu tenho trabalhado com muitas máquinas e tenho muitas dúvidas, algumas aquecem, outras não, e se o doutor pudesse me dizer mais ou menos a frequência, a potência que tem que ter uma boa captação ou uma boa radiofrequência. Então, essa pergunta vai de cada equipamento, tá? Porque nós temos, por exemplo, um equipamento de um tripolar, que ele tem 38 watts, é um bom equipamento. Então vai realmente de cada um. Claro que quanto maior potência, né, você tem, maior efeito de áudio, você vai ter melhores resultados. Então, assim, a parte de cavitação, ela tem que esquentar, tá? Não tem como você ter um resultado de cavitação se aquele ultrassom não está esquentando. Se ele não está esquentando, ele não está funcionando. Agora, a criofrequência, ou a radiofrequência,
todos vão esquentar, vai depender um pouco do tempo, então vai depender mais do tempo que você vai ficar para conseguir aquecer aquele tecido. Mas alguém quer colocar alguma questão?